Este programa é livre para todos os públicos. Hey! Arriba! Onze horas 7 minutos, entramos no ar. Bom dia a todos e todas que nos assistem, que nos ouvem. A gente estava aqui batendo um super papo já sobre a pauta de hoje. Hoje aqui no Paralelo 30 nós vamos falar, quinta-feira, 6 de junho, antes disso tudo, o bom dia e o anúncio do dia, da data, da hora que inicia este programa ao vivo pela 106,7 e também pela FURG TV. Agora sim, a pauta de hoje é não só a audiência, mas também, né, na verdade, a pauta principal é o corte do orçamento dos investimentos na educação, o que culmina numa audiência pública que acontecerá em Rio Grande. E nós estamos aqui já com o Paulo e o vereador Rovan também chegando para falar dessa pauta como um todo, trazer os impactos deste corte no orçamento, né, Paulo? Paulo que trabalha no Instituto Federal e também compõe a nossa APTA FURG. Vou te dar um bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Deca. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rafa. Muito bom dia. E o vereador Rovan, que chega agora. Bom dia, Rovan. Bom dia, muito bem-vindo, para falar também sobre a audiência pública, porque temos acompanhado todas as notícias e a mobilização também, não só da comunidade universitária, mas de toda a comunidade que precisa se envolver, de fato, nessa pauta. E o vereador Rovan, então, propõe uma audiência pública para que a gente consiga discutir mais a fundo essa questão, o impacto, né, e todos os impactos que já vêm acontecendo e que estão previstos com esse corte no orçamento da educação. Então, dado bom dia e anunciada a nossa pauta, meninos, peço uma licença rapidinha aqui para vocês, registrando a temperatura de hoje, 18 graus, e a sensação térmica é 15 graus. A umidade relativa do ar é 77%, é a última leitura da praticagem da Barra do Rio Grande, 11:09. Bom dia, Rafael Viana. Bom dia, bom dia. Como é que estamos? Com você? Tudo tranquilo. Tá todo trabalhado no verão hoje? Hoje tô, né? Pô, tá calorzinho aqui. Tá calorzinho. A gente tá num ambiente diferente do Rafa. Não, mas é que tudo tem relação com a correria, entendeu? Com quanto tá correndo na volta. E o Rafa anda sob protesto também, Gurias. Ele diz que não se faz mais inverno como se fazia antigamente. Não faz, cara. Não tô usando cacharel, não uso cachecol, não uso pullover, não uso mais nada do que tinha antigamente, sobretudo, cara. aquele, sobretudo, né, Rafa? Tá louco, Poxa, tá lá todo empoeirado. Ele fica bem chateado. Então tá fazendo nada, né? Pantufinha, nada. Tá bem chateado, mas tô em protesto. Tá bem, Rafinha, tá bem. Pelo verão novamente. Vamos ver pelo inverno. Vamos ver se alguém discuta, Rafa. Vamos ver. Olha aqui,
Tens algum informe que a gente precisa fazer pontual? São 11h10 já, então. Jogo rápido, tá? O Nudese está divulgando, então, seleção de bolsista para projeto de extensão na área de economia popular solidária, aprovados, então, no edital EPEC 2019-2020. O objetivo é selecionar bolsistas de graduação da FURG que tenham interesse em desenvolver atividades junto a grupos de economia popular solidária. São oferecidas 2 bolsas para estudantes de graduação, com valor mensal de R$ 400, carga horária de 12 horas semanais e duração de 12 meses a partir deste mês de junho de 2019. Salienta-se que uma das bolsas é da modalidade EPEC social, ou seja, dirigidas a estudantes cotistas. Os interessados devem comparecer no dia 10 de junho pela manhã, a partir das 9 horas, no Nudese, e o resultado será divulgado no site deles, tá? Direto lá. Mais informações estão disponíveis no edital, na página da universidade. Tu pode entrar em www.furg.br e conferir por ali. Muito e bom. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Mais uma divulgação rápida dessas também. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura divulga a lista preliminar de propostas aprovadas por edital de fomento das ações de extensão universitária. O edital faz parte do Programa Permanente de Formação e Extensão Universitária e tem por objetivo a concessão de recurso financeiro para proposta de extensão vinculadas a programas e projetos de extensão cadastrados no CISPROGE. As listas estão organizadas por faixa de fomento e apresentam as propostas preliminarmente aprovadas, bem como as propostas suplentes. O novo período para recursos começa nessa quinta-feira, então hoje, dia 6 de junho, e se estende até amanhã, dia 7. A análise dos recursos e a divulgação das listas finais ocorre na próxima segunda-feira, dia 10. Eles trazem aqui na página, na notícia deles, as listas A e B, tá? Aí para tu conferir a faixa A e a faixa B da lista preliminar. Dá uma olhada por lá, se tu está fazendo parte do processo aí. E é isso que temos, assim, de mais factual, para a gente não tomar muito tempo aí dos guris. É bom, Rafinha, que a pauta de hoje pede espaço. Com certeza. E precisamos falar, divulgar, porque a audiência pública acontece hoje, né? E falar mais sobre esses impactos, sobre esses cortes. A reitora da universidade já esteve aqui em seguida que saiu essa notícia e conversou bastante com a gente, falou da situação atual da universidade, das possibilidades que preocupam, né, toda a comunidade. Então, precisamos conversar mais a fundo com o Paulo e com o vereador Rovan também. Eu vou pedir, Rafa, para tu colocar a música, um trechinho só, para conseguir reposicionar as câmeras e pegar um cafezinho. Não sei se o Rovan quer um cafezinho. Tá? Ele só veio pelo café, eu acho. Não sei. Assim, o pessoal tem vindo pelo café. O café é famoso, né? Café é famoso, né? Então a gente pega mais um cafezinho e aí a gente começa o papo já. Beleza. Sabe esperar, teu corpo junto ao meu caminho sem voltar. Fiz por todos os descaminhos como a meretriz. Trilhei feliz. Com brilhos nos olhos me despi, sempre nas noites de muito suor refiz imagens que você sonhou e quis.
Senta, prova o meu licor. Atormenta, dor, minha alma ciumenta, anseia mergulhar pra sempre o teu sabor. Quis ser pra sempre adolescentemente uma aprendiz. Eu sei, eu quis, com brilhos nos olhos me vestir, sempre nas noites que você sonhou, minha atriz. 11 horas e 16 minutos. Retornando, então, ouvimos aí um trechinho de Sebastião Pinheiro. Qual música, Rafa? Despedida. Despedida, tá bem. Conseguimos fazer já o ajuste aqui das câmeras e vamos começar, então, a nossa pauta, a nossa conversa de hoje. Já tinha informado no início, reforço agora para quem não pegou o inicinho do programa. Hoje acontece na Câmara dos Vereadores, às 18 horas, uma audiência pública para discutir o corte de verbas das instituições federais. O debate, então, vai dar ênfase às consequências dessa medida para a Universidade Federal do Rio Grande e para o IFE. E o bloqueio, aí traz ainda no texto, né, da divulgação ali da assessoria da Câmara, o bloqueio orçamentário foi anunciado pelo Ministério da Educação no mês de abril. A decisão afeta diretamente a vida acadêmica na FURG e no IFE-RS. O corte pode chegar a 36% das verbas de custeio usadas para o serviço de manutenção das entidades. Vou iniciar, então, com o vereador Rovan. Bom dia, novamente, Rovan. Bom dia, Deca. Bom dia, Paulo. É sempre um prazer estar aqui no Paralelo. Bom dia, Rafa, né? Rafa no clima de verão aí. E é isso, Deca. Nós tínhamos feito esta proposta de audiência pública já no ano passado, né? Quando se anunciava que as verbas não iriam até setembro, outubro. Nós, em contato com a Aptafurg, até a Ana tinha me pedido essa proposta, nós deixamos protocolado e, felizmente, não foi necessário. Ainda que, né, houvesse alguns cortes e tudo mais, não foi necessário. E agora, lá em janeiro, nós fizemos uma reunião de mandato, né? Estava no recesso e tudo mais, e nós prevíamos o que estaria por vir, né? Que é a questão do ataque às universidades, aos institutos federais, a questão do ataque ao SUS, da Previdência, da reforma trabalhista se acentuando. E nós protocolamos algumas audiências públicas nesse sentido, né? De fazer esses debates que são importantes. E agora, efetivado, anunciado pelo governo Bolsonaro, esses cortes que querem muitas vezes mascarar, né? Fazem aquele ajuste das contas de números para dizer que é um pequeno corte, que é 3,5, né? Sim. Mas quando a gente sabe que do custeio, que é a manutenção da máquina, pode chegar a 36, pode chegar inclusive mais nos institutos federais, né? E aí o Paulo vai nos dar dados. E isso irá impactar e já está impactando muito fortemente, porque já começam a ser demitidos inúmeros funcionários das terceirizadas, né? Que, ao fim e ao cabo, ajudam na manutenção da máquina da universidade, dos institutos. Então, isso é só o início, né? É só o início, porque terão cortes, já haviam sido cortados inúmeras bolsas de extensão, que também é responsável pela manutenção de muitos e muitas nas universidades, nos institutos. Eu soube que nos institutos houve redução, pelo menos o que eu saiba, houve redução nos valores das bolsas, né? Tem a questão, está mais
enxuto, digamos assim, a questão dos auxílios, estão reduzindo o número de auxílios, moradia, auxílios alimentação, auxílios transporte, e isso é fruto de uma política de cortes, né? De cortes. Então, nós necessitamos debater, necessitamos que, principalmente eu acho que a Câmara tem essa função, né? Debater politicamente estas pautas, dar ciência para a comunidade sobre essas pautas que são pertinentes, que impactam a vida de todos e todas, e depois tirar alguns encaminhamentos. Nós temos preocupações, e aí não é uma preocupação do Rovan, é uma preocupação do Rovan, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, faço o registro que, quando saiu os cortes, o vereador André Lemes fez também esse protocolo, a vereadora Denise, o vereador Charles Saraiva, que extrapola, na verdade, a bancada do PT, vai para outras bancadas, e tenho certeza que é uma preocupação de todos os 21 vereadores e vereadoras, né? Porque todo mundo tem um filho, tem um parente, tem um amigo que precisa da universidade pública e de qualidade, né, para fazer a sua formação. Parece que nós estamos retrocedendo na década de 90, onde a universidade pública era, e nem tanto de qualidade, aí não digo pela formação dos professores e professoras, digo muito justamente por isso, onde a universidade não tinha, muitas vezes, dinheiro para pagar água, para pagar luz, e eu sempre falo, me sinto à vontade de fazer esse debate, porque me lembro, minha mãe é servidora da Universidade Federal do Rio Grande, me lembro de fazer abraço no HU, para a manutenção das verbas lá no governo FHC. Sim. Então parece que nós estamos retrocedendo na década de 90 e agora pior, né? Pior. Então eu me preocupa muito, acho que é necessário debater a universidade, acho que é necessário debater o IFE. Essa é a proposta, que nós estejamos lá a partir das 18 horas debatendo com a comunidade que no plenário estiver, né, e debatendo através da TV Câmara, dando visibilidade para esta pauta, né, que mobilize a comunidade de Rio Grande e região para que o governo sinta, né. Eu acho que aqui na FURG tem debate, na UFPEL tem debate, acho que os servidores estão se encarregando de espalhar o debate para os campos que são vinculados a essas universidades. Isso. Eu acho que as cidades e as regiões têm que se mobilizar, porque a universidade pública é de todos e de todas, né? É isso mesmo. Paulo, por favor, bom dia de novo. Bom dia, Deca. Bom dia, Rafa. Bom dia, vereador Rovan. Bom dia aos ouvintes. Assim, com relação aos cortes que estão ocorrendo, o ministro tem colocado que não seriam cortes, e sim bloqueios, né? Que esses bloqueios seriam liberados após alguns acordos. Inclusive o apoio para que seja aprovada a reforma da Previdência. Né? O que é um grande absurdo. Um grande absurdo. É um sequestro do orçamento, na verdade. Né? O orçamento das universidades está refém de uma troca de interesses, na verdade. Aquela velha prática, não né? Que todos nós condenamos. E com relação ao que o vereador havia colocado, os nossos terceirizados, a gente já não tem mais como reduzir os contratos. A gente já reduziu a possibilidade de redução contratual, no caso dos terceirizados, é de 25%. A gente já havia reduzido. A gente está com o recurso bloqueado em 80%, desde 2016. A gente vem recebendo menos recursos. Então, a gente chegou no momento que a previsão é que em julho, agosto, a gente não tenha mais recursos de custeio para manter aberto. Sim. E esses cenários são em 17 campos, né? Só no nosso instituto. Mas é interessante que o vereador trouxe, que a gente tem uma região, ela é muito rica. Né? Ela tem uma universidade federal aqui em Rio Grande, tem uma universidade federal em Pelotas, tem o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense em Pelotas, tem o Instituto Federal do Rio Grande do Sul aqui em Rio Grande. É isso. Então, é uma região extremamente rica e que vai ser extremamente afetada com esses cortes. E a gente falou aqui já, desculpa interromper, Paulo, mas para somar, a gente já falou aqui tanto com o professor Carlos Machado, o professor Cristiano, com a reitora, a professora Cleusa, que esses cortes, e isso atua tanto na esfera dos trabalhadores e trabalhadoras na universidade e no instituto, quanto na esfera do legislativo, que conseguem enxergar que, para além dessas pessoas que
têm a sua possibilidade de ingressar, né, no instituto ou na universidade reduzidas, é a diminuição do emprego, o que gera impacto na comunidade, por óbvio, o que diminui o orçamento do município, o que empobrece a população, o que aumenta os números de violência, ou seja, o impacto é na comunidade toda. Então, não tem como toda a comunidade não se envolver e não se preocupar, de fato, com o que está acontecendo. Independente de eu querer ingressar ou não na universidade, ou de eu trabalhar ou não na universidade, vai me afetar. Não tem como não me afetar, né, isso tudo que está acontecendo. Então, penso que, por isso a gente tem trazido tanto e tantas pessoas se envolvendo, diferentes, né? assim, se envolvendo e para falar sobre isso aqui, porque a gente também não tem muitos outros espaços que oportunizem discutir o que de fato está acontecendo. E falando nisso, trago até para a contribuição de vocês também, se puderem, o que a gente tem visto na mídia, né, e tem se cobrado, o vereador Rova talvez consiga me dizer um pouco melhor, eu não sei se é a bancada, mas tem sido feita uma cobrança do governo federal de qual é o orçamento que está sendo investido nas campanhas a favor da reforma da Previdência, que está assim, né? Bom, a gente que sabe, às vezes escuta e chega a ficar, nossa, mas que bonito isso que eles estão dizendo. Então, imagina a população que não faz ideia da proposta, né? E o governo não responde qual é o orçamento que está sendo investido em campanhas. Então, o que a gente tem, no final das contas? Muito investimento num projeto que eles querem aprovar, fazendo refém deputados, vereadores, universidades, institutos, e não se tem espaço do contraditório, né? Então, por isso, a gente tem feito e reforçado cada vez mais, e com pessoas diferentes assim, aqui, para que consigam ouvir, né, de vozes diferentes o que é isso que está acontecendo. Sim, com certeza. Inclusive, tem sido cobrado um processo de transparência que ele é da sociedade, né? Não é? É nosso. Os garotos propaganda, Ratinho, Luciana Gimenez, esse pessoal, todo mundo recebendo dinheiro público, né, recurso público, para que pudesse apoiar, então, essa reforma da Previdência, enfim, que vai nos afetar também. A gente não consegue também desvincular a reforma da Previdência da pauta educacional, né? Não tem como, até porque foi feita refém. Né? A vinculação está feita e ponto, né? O interessante seria que se desvinculasse, mas não acontece, né? Não sei se o vereador quer... Eu tenho dito, assim, que eles atribuem, eu acho que isso a população precisa saber, eles atribuem a questão da reforma da Previdência e vinculam aos cortes nas universidades, né, até para fazer realmente a sociedade, a classe política de refém. E eu atribuo isso... a sociedade tem caído no conto que eles têm pregado, e desde o governo golpista de Michel Temer, que o PT quebrou o país. Eu não estou aqui debatendo partido, não é esse o aspecto. Só que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso não é uma verdade e tem pego na população de uma maneira estrondosa. Não é por isso que vai se fazer a reforma da Previdência. É só ver com que se pegou as reservas cambiais que se pegou do governo FHC e o que se deixou no governo Dilma, que verão que o PT não quebrou o país. Não é verdade. Houve corrupção no governo do PT, como houve corrupção em todos os outros governos desde que se descobriu o Brasil. Sim. Essa é que é a verdade. Agora, não é a corrupção não é não é de exclusividade, não é de governo A ou de governo B. Infelizmente, dentro de de quase todos os partidos, existe uma pequena parcela que se corrompe, né, e que tem que ser punida. E na Petrobras aconteceu isso, existia um esquema muito antigo, né, e que eu acho que tem que ser punido. Agora, a Petrobras, cito como exemplo, porque esse é o grande discurso, Lava Jato, aquela coisa toda, PT quebrou o país.
As ações da Petrobras na época da Lava Jato, nos tempos mais fortes da Lava Jato, foi lá embaixo. Sim. Em seguida retomaram. Hoje a Petrobras voltou a ser potência. Eu acho que a população não pode cair nesse discurso. Essa questão, eu deixo muito nítido isso. Essa questão dos ataques ao ensino superior, aos institutos federais, tem muito nítido um projeto de privatização do ensino no nosso país. Eles querem entregar para os grandes grupos. Aí, o Edir Macedo é um deles, que tem um conglomerado educacional muito grande, e tem outros gigantes que estão de olho. O próprio ministro do STF, o Gilmar Mendes, né? Pois é, tem. Então, a população precisa ficar atenta. O SUS é outro que muito em breve estará na mira, e já está. Já temos cortes, já temos sofrido aqui na cidade do Rio Grande, mas estará na mira porque querem entregar para os planos de saúde. Então, a população não pode cair nesse conto. E quando botam os grandes artistas do nosso país recebendo milhões, para botarem na cabeça da população que a reforma da Previdência é boa, a gente já precisa. É boa para quem? Por que não ataca os militares? Por que não atinge a classe jurídica desse país, a classe política que se aposenta? Eles estão fazendo um fundo, né, para eles se aposentarem com poucos mandatos e com salário lá em cima. Os empresários. A reforma trabalhista bancos, foi isso. As igrejas. Então, quando fazem isso, só para concluir, Deca, quando fazem isso, se tem um projeto, ou se escolhe, tem crise, mas ou se escolhe botar em cima da classe trabalhadora, como está fazendo o governo Bolsonaro, ou se escolhe botar em cima dos bancos, através dos juros. Infelizmente, o governo Bolsonaro escolheu botar em cima da classe trabalhadora. É isso mesmo. 11h32, eu vou pedir um tempinho para vocês, para um intervalo rapidinho. A gente pega mais um café quentinho ali e já retorna para o segundo bloco. Tá bem? Vamos para o intervalo, Rafa, e a gente já volta.